Olá, existe uma narrativa amplamente difusa hoje na internet de que a igreja teria condenado no seu magistério de forma formal a teologia da libertação. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. E nós só entendemos o porquê essa narrativa continua se propagando por três motivos. Primeiro, por ignorância de grande parte das pessoas que propagam isso, porque não leram o que a igreja escreveu, tampouco leram aquilo que os autores da teologia da libertação escreveram. Em segundo lugar, o segundo motivo é a dificuldade hermenêutica. As pessoas, ainda aquelas que leem esses documentos, elas não conseguem interpretar. Então, na internet, quando elas encontram alguma interpretação mais fluida, que entre e se encaixe mais nas suas ideias, elas pegam essa interpretação. Terceiro lugar, nós temos o problema mais profundo, que é o problema ideológico. Como a teologia da libertação ela se choca diretamente contra algumas ideologias de alguns grupos cristãos, católicos, eles a combatem abertamente. O que é que nós temos de fato? Nós temos dois documentos escritos pela Congregação para a Doutrina da Fé, antigamente chamada Santo Ofício da Inquisição, que é um órgão do magistério auxiliar do magistério pontifício. É um órgão da Cúria Romana que trabalha com a doutrina. O primeiro documento é um documento escrito em 1984, intitulado Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, popularmente chamado Libertatis Nuncius. Nesse documento, a Igreja alerta para o perigo da aproximação entre teologia e marxismo. Por quê? O marxismo ele tem a visão absolutamente histórica, intra-histórica, do chamado materialismo dialético. Não existe a dimensão eterna como nós que cremos dizemos que existe. Não existe Deus, não existe eternidade, tudo é história. E o motor da história é a luta de classes, ou seja, as classes que estão constantemente lutando entre si vão movendo a história. Aqui não tem espaço para Deus, não há espaço para o mistério. E a igreja diz que se nós aproximarmos teologia do método marxista, nós poluímos a teologia com essa visão absolutamente intra-histórica. E aí então o documento resgata para nós a ideia central no cristianismo de que a salvação ela é uma salvação primeiro gratuita, vem de Deus, evidentemente em Jesus Cristo, e ela é uma salvação do pecado e da morte, que também vai ter uma dimensão histórica, ou seja, a salvação é em primeiro lugar do pecado e da morte e das suas consequências, o pecado e a morte que se instalam na sociedade pelas estruturas de injustiça. O documento vai nos recordar basicamente, e esse é o seu escopo, que nós não podemos perder a dimensão soteriológica da salvação. O segundo documento, que é o documento de 86, chamado Instrução sobre a Liberdade Cristã e a Libertação, e popularmente intitulado Libertatis Consciência, faz uma reflexão, uma profunda reflexão do primeiro documento, e vai dizer que o ser humano, como é a doutrina da igreja, é vocacionado para a liberdade. A liberdade humana, porém, como ser humano, é marcada pelo pecado. Então, a libertação é, em primeiro lugar, salvação do ser humano do pecado e da morte, e em segundo lugar, como consequência, das estruturas marcadas pelo pecado e pela morte. Portanto, a salvação não é apenas individual, mas ela também é social. O pecado não causa apenas um mal para mim, mas para a sociedade. E essa dimensão social do pecado são as estruturas marcadas pela injustiça, pela miséria, pela opressão, pela violência, pela morte. Ambos documentos deixam claro que a teologia da libertação, quando ela parte do Evangelho, quando ela tem como critério básico a opção preferencial pelos pobres e a luta contra a injustiça, ela é válida. E ela possui catolicidade, ela possui espaço na igreja, desde que ela não contamine o seu método e não esqueça que a libertação não é apenas uma libertação intra-histórica, é uma libertação da pessoa na sua integralidade, dimensão espiritual e dimensão material. Por fim, recordo que o Papa João Paulo II, em 86, envia uma carta aos bispos do Brasil, onde ele diz claramente, em todas as letras, que a teologia da libertação é útil e válida para a igreja. Procurem esses documentos na internet, leiam esses documentos e não acreditem em qualquer tipo de coisa que vocês escutam por aí.